Olá mais uma vez, nós estamos então na nossa disciplina de introdução à Bíblia, iniciando a nossa aula nessa disciplina e neste módulo. Eu quero convidar você então a iniciarmos a nossa jornada. Eu quero esclarecer a você que no início dessa disciplina, a minha proposta é que nós possamos fazer a compreensão do que eu chamo de o período que precede ao período interbíblico, o contexto precedente ao período interbíblico, que é um contexto fundamental para que você conheça, compreenda, para que você possa entender melhor a Bíblia. Eu gosto de dizer que quando nós temos a nossa Bíblia, nós precisamos, ao ler, ter em nossa mente em qual período da história aquele relato, aquele texto bíblico, os acontecimentos que ali lemos, onde ele se encaixa na história, ou em que período da história da humanidade, a história bíblica, aquele profeta, aquele fato bíblico se refere e acontece. Quando eu tenho isso, a compreensão disso, facilita e muito a minha compreensão da Bíblia. Então nós vamos fazer um rápido panorama para que você possa conhecer e ter ordenado os principais momentos da história bíblica. Por exemplo, o período primeiro é o período da criação. Ou seja, quando você tem a sua Bíblia na sua mão, um período muito fácil de se localizar é o período da criação, relatado ali no livro de Gênesis. Gênesis, a partir do capítulo 1 até especialmente o capítulo 11, é um relato do primeiro grande período da história bíblica, chamado período da criação. Esse período está descrito no livro de Gênesis, e nesse período nós temos alguns acontecimentos fundamentais da história bíblica. O primeiro deles é o próprio período da criação, os 7 dias da criação, né? os 6 dias onde Deus criou o mundo e o homem, e o 7º quando ele descansou. Nós temos também ali nos primeiros capítulos de Gênesis o relato da criação de Gênesis, o relato da criação do homem, a criação ali no capítulo 1, o capítulo 2, de forma mais detalhada. E temos também no capítulo 3 a tentação e a queda. Depois disso nós vamos ter os descendentes de Adão, falando de Caim, de Abel. Temos o homicídio, né, cometido ali por Caim contra Abel. Teremos também o relato sobre Sete, né, o filho de Adão e Eva, e os demais descendentes. Mas depois nós vamos ter um relato da corrupção da humanidade. No capítulo 3 o homem cai, comete o pecado entra no mundo, e esse pecado vai contaminar toda a raça humana. E nós temos ali no livro, nos primeiros capítulos, né, nos capítulos 5, 6, já uma descrição dessa corrupção, de como ela tomou conta da humanidade, o que faz com que Deus decrete exterminar a humanidade e incumbe também assim Noé de construir a arca. Então aí nós vamos ter um momento que vai haver uma descrição, um relato da história de Noé, a construção da arca, seguido pelo momento do dilúvio, quando Deus manda chuva sobre a terra e a arca de Noé salva Noé com a sua família, e Deus pode recomeçar uma nova humanidade, né? Ter um novo recomeço, um segundo começo da história humana a partir de Noé, seguido ali, acontecendo ali após o dilúvio. E nós temos nesse período o principal destaque, entre os principais destaques também, a Torre de Babel, quando a humanidade, o homem, decide se aglomerar. Veja que a ordem de Deus era que eles enchessem a terra, povoassem a terra, e o ser humano deseja então construir uma torre para poder demonstrar assim a sua grandeza
e então Deus confunde a língua deles e eles são dispersos pela terra, pela face da terra, para povoar a terra. Então aqui o nosso objetivo é apenas localizar você, fazer com que você se localize, que há esses momentos. Nós não estamos aqui, não é o nosso objetivo entrar na história, nos textos bíblicos propriamente, mas que você possa ter aí, tendo a sua Bíblia em mãos, possa perceber que há esses grandes momentos. Então esse primeiro grande momento é o momento da criação. Em sequência, a partir do capítulo 12, nós vamos ter a descrição do segundo momento, o período dos patriarcas. O período dos patriarcas é descrito no livro de Gênesis, e os principais patriarcas conhecidos e reconhecidos são Abraão, Isaque e Jacó. E aqui eu coloco Ló porque coloco Ló porque é um relato que entra dentro da história de Abraão, né? Acompanha a história, a trajetória de Abraão, mas os principais patriarcas são Abraão, Isaque e Jacó. É importante você entender também que o relato acerca de Jó, o livro de Jó, é tido pela arqueologia bíblica como um período que acontece nesse período dos patriarcas. Todos os indícios arqueológicos presentes no texto bíblico do livro de Jó apontam para um cenário, um ambiente mais localizado nesse período histórico, período entre o período dos patriarcas, nesses cerca de 200 anos aí, onde viveram Abraão, Isaque e Jacó. Nesse período nós temos aí então os 12 filhos de Jacó, a formação, né, ou o nome de Israel é recebido ali por Jacó, o período onde Israel ou Jacó tem os seus 12 filhos, as 12 tribos de Israel, e esse período dos patriarcas está descrito então do capítulo 12 de Gênesis em diante, até o final do capítulo. Mas ao final do capítulo do livro de Gênesis, nós vamos ter ali um período de Israel no Egito, porque os 12 filhos, as 12 tribos, elas vão se consolidar apenas no livro de Êxodo. Porém, no final do livro de Gênesis, nós temos um período de grande fome e seca que envolve o mundo, né, que se confunde ali com o período da história de José, no final de Gênesis, a partir ali dos capítulos 20 de Gênesis, nós vamos ter a história de José, e que vai culminar com a chegada de José ao Egito, a sua elevação ao posto de primeiro-ministro no Egito, e ali também aquele período de fome e seca que leva Israel até o Egito para buscar alimento. Tem aquele momento do reencontro de José com a sua família, mas este fato é o fato que faz com que Israel vá parar no Egito. Então os livros sobre esse período são Gênesis e Êxodo, né? Os dois livros que vão falar sobre esse período. Nós vamos ter nesse período o crescimento e o fortalecimento da população de Israel. Eles vão crescer, se multiplicar, se tornar uma nação numerosa, enorme nação, grande número de israelitas. Esse período também eles vão ser escravizados, né, ali no Egito, período que vai durar cerca de 430 anos, como descreve o livro de Êxodo. Nesse período acontece o nascimento de Moisés. Moisés vai ser criado ali pela filha do faraó, como um príncipe, né? E Moisés vai para o deserto e Deus vai chamá-lo para ser ali o libertador do povo de Israel e conduzir Israel para a saída do Egito. O que nos leva a um outro momento histórico da história bíblica, que é o Êxodo e a conquista de Canaã. Esse período, que dura em torno de 150 anos, o Êxodo e a conquista de Canaã,
ele vai ser descrito no livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São livros que vão fazer o relato acerca desse período. Os 4 livros, com exceção ali de Gênesis, os 5 livros, dentre os 5 livros do Pentateuco, 4 vão se referir a esse momento: o Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, além do livro de Josué, que vai falar mais propriamente da conquista. Nesse período, meus amigos, meus alunos, Moisés ele volta para o Egito e vai conduzir o povo na saída, né, no Êxodo, na saída do Egito. Israel sai do Egito e vai até o Monte Sinai. Eles peregrinam ali na noite de Páscoa, quando eles comem a Páscoa, acontece a última das 10 pragas, a morte dos primogênitos. Israel sai do Egito e vai caminhar até o Monte Sinai. Israel vai então no Sinai receber a lei. Moisés vai organizar essa lei, um processo que vai durar em torno de 2 anos. Israel prossegue do Sinai até Cades Barneia, de onde Moisés envia os 12 espias para reconhecer a terra de Canaã, e isso eles vão demorar ali em torno de poucos meses, né, nesse processo. Em torno de 40 dias eles vão de Cades Barneia até a Canaã, espionam a terra e retornam para dar o parecer. Então Israel vai prosseguir de Cades Barneia até a entrada de Canaã num período de cerca de 38 anos para que isso aconteça. Ou seja, vamos entender melhor. Quando Israel sai do Egito, vai ao Sinai, eles gastam nessa caminhada poucos meses até chegar ali ao Monte Sinai, e no Sinai eles vão ficar por cerca de 2 anos no pé do Monte Sinai, enquanto Moisés recebe e organiza a lei, toda a lei mosaica. Desse período em diante, a partir dali, eles vão até Cades Barneia em período de cerca de 2 meses também. Em 40 dias eles vão a Canaã, voltam, né, os espias vão e voltam, dão parecer do que ali viram, perceberam. Tem aquele relatório dos 10 espias que alvoroçou a nação de Israel e rebelou, que a levou a se rebelar contra Moisés, e isso vai levar a uma consequência muito grande. Lá em Números capítulo 14, você pode ler depois, você vai ver o relato dos espias, a rebelião do povo de Israel, e você vai ver o parecer de Josué e Caleb, de Caleb e Josué, dando uma motivação ao povo de que eles conquistariam. Mas prevaleceu o relatório negativo, pessimista dos outros 10, e ali nós vamos ver que Deus vai decretar que todos aqueles que saíram do Egito de 20 anos para cima, esses não entrariam na terra de Canaã, porque não creram na promessa de Deus. 20 anos para cima não entrariam. E em razão disso é que eu entendo que Israel vai peregrinar por 38 anos no deserto, a fim de dar tempo, né, desse povo, dessa geração que saiu de 20 anos para cima, a geração que saiu do Egito, pudesse morrer pelo deserto e uma nova geração fosse formada, homens guerreiros que pudessem combater, né, que pudessem liderar o povo ali em Canaã. Então essa peregrinação no deserto propriamente, 38 anos durou. Nesse período, né, durante esse período, Moisés vai preparar Josué. Josué vai então, já no final do livro de Deuteronômio, e acontece a morte de Moisés, e o livro de Josué começa com o relato da ascensão de Josué ao posto de líder do povo de Israel, e Josué vai conduzir o povo à conquista da terra de Canaã. Esse período de combate, de luta para conquistar a terra de Canaã durou cerca de 10 anos, né? O tempo até a conquista da terra
de Canaã. Após esse período, meus queridos, nós vamos ter, quando Israel conquista a terra, o início de um novo período na história bíblica, o chamado período dos juízes. Então observe, nós temos um período da criação, o período dos patriarcas, e temos o período de Israel no Egito, o período do êxodo, ou a saída do Egito, descrito em 5 livros, né? Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e o livro de Josué. Agora nós temos um outro período histórico chamado período dos juízes, um período que vai durar cerca de 200 anos. É um período descrito, né, nos livros de Juízes e Ruth. São 2 livros do período que falam sobre o período. A liderança de Josué finda quando Josué lidera o povo na conquista de Canaã, dá início a um período onde quando Josué morre, não há a ascensão de um sucessor propriamente que viesse a liderar como Moisés liderou, como Josué liderou, mas Israel vai ser liderado por juízes. É um período quando Deus vai liderar o povo através de homens que vão ser juízes, que vão julgar as questões do povo. Dentre os principais juízes, nós temos Otiniel, Eude, Débora, que é uma mulher descrita ali como uma juíza, Gideão, Jefté, Sansão, Eli e Samuel, que foi o último dos juízes que exerceu o papel de consagrar um rei para Israel. Esse período, então, Deus governa o povo diretamente. É um período de incerteza por causa da rebeldia do povo. O período dos juízes é marcado por um ciclo vicioso, onde o povo honrava a Deus, se consagrava a Deus, buscava o Senhor, adorava a Deus fielmente. Deus os abençoava, fazia prosperar, abençoava o povo enquanto nação. Esse povo então se rebelava contra Deus, adorando outros deuses, introduziam ídolos no meio da nação de Israel, prestavam culto a esses deuses. Deus se irava contra Israel e enviava um povo opressor, uma nação opressora que escravizava, oprimia a nação. O povo de Israel então se arrependia depois desse período de opressão, se arrependia, buscava o Senhor, né? Deus levantava um libertador antes disso. Esse povo, ele anunciava que o povo estava sofrendo por causa da rebeldia, o povo se arrependia, buscava o Senhor, Deus perdoava, dava a eles libertação, eles viviam um período consagrado a Deus novamente. Logo após, esse povo novamente se rebelava contra Deus, adorava outros deuses, e isso virou um ciclo. Em cada período de juiz, cada juiz desse vivenciou esse período, esse ciclo vicioso de rebeldia e de incerteza política e espiritual entre o povo. Então Samuel é descrito também como o último juiz incumbido de escolher um rei, o que daria início ao chamado período da monarquia em Israel, o período dos reis de Israel. E o período da monarquia, nós vamos ter nesse período 2 grandes momentos, né? O momento do reino unido e o momento do reino dividido. Observe, meu querido aluno, que nós temos então uma trajetória, né, desde da criação até aqui, um período que é preciso que você tenha claro e entenda. Veja que eu estou apresentando quais livros falam do período, foram escritos naquele período, e os principais personagens. Porque observe que nós temos a criação, os patriarcas, após os patriarcas nós temos Israel no Egito, depois nós temos o êxodo e Israel no deserto. Após esse período nós temos a conquista de Canaã,
seguido do período dos juízes. E até aqui nós estamos falando apenas dos livros de Gênesis até Ruth, né? E também, claro que o período de Samuel como último juiz também pode se incluir dentro desse período, mas Samuel vai estar mais voltado já à monarquia, falando exatamente do final desse período dos juízes. Então o período da monarquia, que vem logo em seguida, o primeiro momento é marcado pelo primeiro momento o primeiro momento do Reino Unido. Esse período do Reino Unido é quando há um único rei em Israel. E Israel teve 3 reis que reinaram sobre todas as 12 tribos. Nós temos o rei Saul, o primeiro rei em Israel, e seguido do rei, né, após o rei Saul, nós temos o rei Davi, o seu filho Salomão, e nesse período nós temos aí profetas desse período, profeta Natã, profeta Gade, Aías, e os livros que são deste período, escritos neste período, exatamente nesse período, livros dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né? Aí com os Salmos são organizados nesse período da monarquia do Reino Unido, onde nós temos os Salmos de Davi, muitos Salmos de Davi, Provérbios, Eclesiastes e Cantares atribuídos a Salomão. Mas nós temos também os livros que falam sobre o período. Os livros que falam sobre este período são o primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, livros que falam do período. E Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, livros escritos neste período, tá certo? Então isso é importante nós compreendermos. O Reino Unido permaneceu unido, Israel, enquanto o Reino Unido permaneceu assim durante o reinado de Saul, Davi e Salomão. Após esse período, nós vamos ter o reino dividido, porque com a morte de Salomão é elevado à posição de rei o seu filho Roboão. Então a divisão do reino foi causada aconteceu durante o reinado de Roboão, mas a divisão do reino ela foi causada pelo pecado de Salomão. Se você ler o texto bíblico lá no livro de 1 Reis, capítulo 11, você verá que, em consequência da desobediência de Salomão, por ter ele se envolvido e se casado com mulheres de outras nações, de quem o Senhor havia advertido que ele não se casasse porque elas perverteriam o seu coração, Salomão então assim casou-se com essas mulheres, e as mulheres concubinas perverteram o coração dele, de modo que ele adorou outros deuses. E Deus então diz ali no capítulo 11 que em razão disso Deus dividiria o seu reino, de modo que não faria isso durante a vida de Salomão por amor a Davi, o seu pai, mas faria no seu descendente. E durante o reinado de Roboão vai haver uma rebelião envolvendo ali Jeroboão I, e o que vai culminar na divisão do reino. Então o reino do norte, Israel, começa com Jeroboão I, e todos os reis vão seguir o exemplo de idolatria deste rei. Então aqui é importante destacar que nós vamos ter a divisão do reino entre reino do norte e reino do sul. Israel se refere ao reino do norte. Toda vez que você vir na Bíblia o texto bíblico se referindo à nação de Israel, e sendo um período já que faça referência ao reino dividido, o texto está se referindo ao reino do norte, o reino que começou sobre o reinado de Jeroboão I. E toda vez que você ver o texto bíblico se referindo ao reino do sul ou a Judá, é uma referência ao reino do sul.
O reino já está dividido. E o reino do sul vai ser liderado ali com Roboão. Com a rebelião de Jeroboão, Roboão permanece enquanto rei, como rei sobre o reino do sul, Judá. Mas o reino do sul teve... nós precisamos ter uma distinção aqui. Quais as características básicas do reino do norte e do reino do sul? A distinção básica é que o reino do norte, todos os reis, eles vão seguir o exemplo de idolatria e rebeldia contra Deus, seguido o exemplo dado por Jeroboão. Então, o reino do norte sempre teve reis maus, idólatras, que não temeram a Deus. Já o reino do sul, ele se difere porque ele teve alguns reis bons. Dentre esses, nós temos o rei Asa, Josafá, Joás, Jotão, Ezequias e o rei Josias. Então, isso é importante ter claro, essa característica do nome, porque isso já nos ajuda a entender o contexto bíblico. Referência já a Judá se refere ao reino do sul, se refere ao reino dividido, o período já do reino da monarquia em Israel instaurada, mas do reino dividido. Referências a Israel enquanto nação, refere-se ao reino do norte. Nós vamos ver mais adiante que após o período do cativeiro, o reino do norte vai ser extinto e toda referência agora a Israel vai se confundir então com o reino do sul propriamente, que vai ser aquele que vai permanecer enquanto nação, porque o reino do norte vai ser extinto, certo? Então é importante ter claro essa divisão do reino, tá certo? Então nós vamos ter aí, após esse fato da divisão, um momento na história onde nós vamos ter dois reinos e dois reis ali na nação de Israel, né, que vai existir como reino do norte e reino do sul. Sobre esse período nós vamos ter o livro de 1º e 2º Reis e o livro de 2º Crônicas. Nós vamos ter também os profetas do reino do norte, profeta Elias, profeta Eliseu, Jonas, Amós e Oséias. Então isso aqui é uma outra característica importante. Se você ler sobre a história de Elias e Eliseu, Jonas, Amós e Oséias, está se referindo ao período do reino dividido, está se referindo ao reino do norte, ao reino de Israel, a nação de Israel. Se você ler sobre os profetas Micaías, Joel, Isaías, Miqueias, Jeremias e Abacuque, estamos falando do reino do sul, acontecimentos no reino do sul, num período do reino dividido, referindo-se ao reino do sul, a nação de Judá, tá certo? Então observe que como é importante termos clareza acerca desses momentos da história do povo de Israel, uma história que começa ali no livro de Gênesis, com o período da criação. Então nós vamos aqui parar por aqui. Na próxima aula nós daremos sequência com os impérios, né? Os principais momentos dos impérios, os principais impérios, Império Assírio, Império Babilônico, Persa, Grego, até chegarmos propriamente no período interbíblico, onde temos ali um período histórico entre o Antigo e o Novo Testamento. E assim, eu acredito que você vai ter uma compreensão melhor da trajetória bíblica pelo Antigo Testamento, tá certo? Dúvidas, entre em contato conosco aí pelos canais que você já sabe e você tem acesso, para que nós possamos aí esclarecer. Não deixe de fazer as suas leituras e que você tenha um bom aproveitamento, tá bom? Fique com Deus.